toda peça! Feliz Páscoa! Mas será que é viável a gente desejar Feliz Páscoa no meio de todo esse conflito na Terra Santa? Eu só sei que as cartas estão na mesa e... quem é que eu tirei primeiramente? The Devil! O diabo realmente está solto. Mas nós precisamos dar continuidade a falar dos assuntos que nos têm norteado a pensar novos modos de existir em relação ao conflito no Oriente Médio. E nem mesmo na semana da festa mais preservada, sagrada do contexto israelita, foram poupados deste conflito terrível, não é mesmo? Mas eu sou Cris Stu e estou aqui para dialogar com você as questões da cotidianidade. E se você ainda não conheceu o nosso canal, é uma oportunidade de estar conosco, trilhar nas vias do saber. Eu estou aqui com pensamento racional, delimitando espaços para que eu e você possamos interagir a partir deste lugar do suposto saber. Se você ainda não é assinante do nosso canal, clique ali, passa a fazer parte deste espaço que estará também contribuindo para que eu possa voltar aqui mais vezes e trazer com vocês assuntos sobre a cotidianidade e questões de bem-estar da vida diária, como eu tenho feito, não somente aqui em Cris Stuzeneck, mas também através do nosso blog, cristianestuzeneck.blogspot.com. Lá você pode acessar essas e outras matérias que a gente prepara para vocês com muito carinho. Se quiser receber sempre notícias nossas, ative o sininho e ali você será notificado sempre que uma nova postagem estiver no ar. Não deixe também de comentar, de dar um like se assim você se sentir à vontade. Faça isso e a gente vai seguindo! No vídeo anterior, eu procurei fazer um esboço acerca dos conflitos entre Israel e Irã. É certo que a guerra está estabelecida ali entre Israel e a região de Gaza, situada na Palestina, sobre a residência de islamitas, de árabes, de pessoas que já estão ali há algum tempo. E falamos um pouquinho acerca da hostilidade que foi criada a partir dos anos e acabou fomentando essa situação como ela se encontra hoje. Falamos também que Irã nem sempre foi o arqui-inimigo de Israel, mas já teve uma época que teve grande parceria e inclusive uma influência positiva para a formação do Estado de Israel. Falamos um pouquinho da Guerra dos 6 Dias e interagimos ali acerca dos aspectos gerais que levaram Israel a estar neste lugar. Hoje eu quero começar uma via com vocês para fazer uma breve história dos judeus e falar acerca da tão cobiçada Eretz Israel, ou seja, terra de Israel. Você tá aí comigo? Tudo que gira em torno de Eretz Israel está pautado numa marca nacionalista regional, ou seja, uma inferência de uma identidade cultural e religiosa que marcou este povo através do século. E mesmo tendo passado por várias diásporas, entende-se diáspora quanto leva, ou como saída, ou como até mesmo processo imigratório, saindo da sua nacionalidade e passando por outros lugares. E passaram por muitos, mas ainda assim, aquele sentimento, aquele simbólico, aquela ideia de que, baseado nas suas escrituras, Deus restauraria Israel, a cidade de Israel, a Terra Santa, aos judeus, prevaleceu. Passou muita coisa, mas isso não foi cessar. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês, fazer um breve movimento mais denso. Eu preciso dizer isso para vocês, são muitas informações que a gente vai trazer ao longo deste vídeo. Você precisa estar ligadinho aí, prestando atenção, faça as suas anotações, coloque as palavras que você não entendeu em algum lugar, pergunta, vá no Google, pesquisa, vá no dicionário. Não deixa de acompanhar este vídeo, de assistir até o final, por conta de algumas dificuldades geodemográficas, geohistóricas, bíblicas também. Por quê? Porque eu prometo que vou usar de todos os meus reforços para poder conseguir
explicar a você essa primeira parte. É claro que a gente não vai esgotar o assunto aqui, vai ser apenas uma introdução, como eu disse, breve e densa. Não significa que vai ser fácil a gente entender, mas vai ser possível da gente se instalar na contextualidade de um momento de tanto conflito, de tanta guerra, em que Israel e Gaza novamente passam a ser olho do mundo, e a gente precisa se atentar aos grandes sinais desses acontecimentos. É uma guerra nova? Sempre aconteceu? Por que ainda está assim? Uau, são muitas perguntas que vêm. Mas o que eu posso já de início te dizer é que o movimento sionista, sim, eu disse isso, o movimento sionista, ele não é nada novo e ele está ligado diretamente ao processo da diáspora e também à ideia da identidade que precisa ser validada no lugar deste povo. O povo de Israel, então, após a queda de Jerusalém, é espalhado pelos 4 cantos da terra. Cumprimento também das profecias por conta da idolatria, da rebeldia e até mesmo da negação daquele que foi chamado o grande Messias e considerado Salvador pelos cristãos. Porém, dada toda essa circunstância, o ideal nacionalista, ele é preservado, como eu já falei, mas conforme a banda vai tocando na política internacional, o retorno à Terra Prometida não vai se dar tão bem assim como está escrito nas escrituras, pelo menos naquilo que a gente tem acesso, não é mesmo? Mas o que é realmente o movimento sionista? Vamos falar disso agora? A gente sabe que o Estado de Israel foi oficialmente fundado em 1948 através da Liga das Nações, a ONU. Só então ele passou a ter autonomia. Mas esse processo de autonomia não aconteceu da noite para o dia. Foram necessários vários tipos de investimento, vários aspectos, inclusive muitos conflitos, para que algumas organizações fossem possíveis para o Estado estar efetivo e atuante como ele se encontra hoje. Mas eu quero dizer que ao longo de toda essa construção, dessa leva, desse retorno a Israel, esse movimento sionista, ele vai surgir a partir de 3 propósitos. Eu quero falar de cada um deles com você. O primeiro, ele teve início a partir da necessidade também do idioma de Israel, que havia sido perdido, dos judeus, né? Havia sido perdido por eles estarem presentes em várias culturas, povos, né? Até mesmo nações. Eles perderam essa identidade. E uma dos requisitos para que seja um povo, uma nação, é que se tenha uma língua. Então, os judeus sentiram necessidade. Os judeus da Alemanha, por exemplo, falavam Yiddish, e outras regiões também, como a Polônia e outros países. Não era ainda, né, uma língua que pudesse designar a sua identidade, ou seja, a língua ao qual todos os escritos que consolidavam as promessas, suas crenças e os seus ideais estivessem estabelecidos. Então, eles precisavam retomar a língua hebraica, que até então estava morta, completamente morta, tá? Esse é o primeiro ponto. Precisa-se pensar no local e precisa-se pensar numa língua, né? Surge uma pergunta nessa reflexão inicial sobre por que os judeus da diáspora, mesmo depois de tantos anos, né, até mesmo 2 séculos, espalhados pelo mundo, eles ambicionavam retornar para um território que estava devastado, tomado por outros povos ao longo dos séculos e tinha sido palco não só de grandes guerras, mas de grandes vergonhas, inclusive maldições. O terceiro ponto é por que o movimento sionista, quando ele surge, eu vou explicar daqui a pouquinho, ele não estabelece um outro território neutro, ou ao estabelecer as possibilidades, ele não direciona para que haja uma escolha para outro local, além da Palestina, a fim de minimizar possíveis conflitos futuros. Nós vamos entender todos esses aspectos. Foi a partir dessas perguntas que eu comecei a refletir acerca dos pontos fundamentais que vão culminar este lugar de hostilidade. E para que a gente possa compreender essa essência das estratégias de articulações das guerras neste território, no território de Israel e Gaza, a gente precisa entender que eles estão baseados nas crenças e nos livros religiosos. Ou seja, sem entender isso, a gente não vai conseguir compreender essa cerne do conflito, esse palco, esse panorama aí, que eu até brinquei, né, com a carta aqui, tirada aqui, né, do tarô, a carta do
né? Mas voltando aqui, a gente precisa recordar que o Estado de Israel, né, quando ele foi fundado em 1948, ele vai surgir em decorrência do movimento sionista que foi criado no século XIX. Mas quem criou o movimento sionista foram os judeus? Ironicamente, a gente vai perceber que os judeus não têm nada com isso, pelo menos dessa vez, neste momento. Tá acontecendo um monte de coisa, né? A gente já tá tendo a abertura para a Primeira Grande Guerra, o Império Húngaro-Áustrio já está passando por várias delimitações, a Rússia, né, tá fomentando o marxismo radical que está chamando a atenção das outras nações, a América já está chegando no seu auge de poderio, mas precisa de alguns acontecimentos para fundamentar este lugar, né, de líder das nações. São muitas contingências cercando o mundo, não apenas Israel, mas vale lembrar que o movimento sionista ele vai surgir e também vai trazer, além da necessidade de um lugar, de uma terra da restauração do povo, uma ideia também de limpeza étnica. A Europa quer se ver livre dos judeus, e uma das formas de se ver livre dos judeus pacificamente é expulsá-los para a terra deles. Muito bem, vou dar uma voltinha antes de falar do sionismo propriamente dito. Eu estava explicando um pouquinho da diáspora e eu disse que os judeus passaram por várias diásporas ao longo do seu desenvolvimento enquanto povo e até mesmo enquanto reino. Eu dividi aqui na minha pesquisa Israel em relação às suas diásporas, né, inclusive no cativeiro, em duas fases, as pré-romanas e as pós-romanas. É muito importante a gente se atentar a esses aspectos, a essas informações, para a gente chegar no ponto de que, além da instituição física, o espaço territorial ocupado pelo Israel, o espaço territorial que estava incluído nos seus livros sagrados, da restauração da língua, era necessário restaurar a sua religião, porque toda a política israelense ela é baseada, pautada nos seus livros sagrados. Então, sem esses aspectos da função do templo, aonde gira toda, né, a ordem da cultura de Israel, inclusive da política, seria impossível se organizar como Estado aqui na modernidade. Então a gente vai fazer uma voltinha aqui, tentar entender alguns pontos que vão ser reproduzidos agora na contemporaneidade, ou seja, toda mera semelhança né, eu não sei, né, se terá acaso, mas eu vou chamar de mera semelhança. Vai acontecer, algo vai acontecer que a gente vai perceber. Então, quando a gente fala das diásporas pré-romanas, eu tô falando de alguns períodos que vão acontecer a partir da saída do povo de Israel do Egito. Vale lembrar que o Moshe, né, o Moisés, ele nasceu ali no Egito. O Egito já estava cativo naquela região do delta do Nilo há mais de 400 anos. Moisés, ele vai nascer da semente hebreia. Até então nós não temos judeus, nós temos hebreus. Quem são os hebreus, querido? Os hebreus são povos nômades, semitas, oriundos ali do Vale da Mesopotâmia, que imigraram para algumas regiões e acharam no delta do Nilo uma base de formação de alguns grupos e acabaram ficando ali. Com a ascensão do Império Egito, precisava da mão de obra, os faraós acabaram se aproveitando daquelas pessoas que estavam ali, não apenas os hebreus, mas outros semitas e outros nômades, para realizar suas grandes construções. E durante um tempo o povo de Israel vai se tornar um povo cativo, um povo que vai oferecer em troca de comida, bebida e moradia a sua mão de obra, ou seja, vão se tornar escravos. Então Moisés ele sai dessa família que recebeu a herança abraâmica. Lembrando que Abraão ele é hebreu porque ele é sucessor de Eber, né? Eber é o avô dele, vai ser pai de Terã, teu pai. E ele vai sair de Ur dos Caldeus, ele vai migrar para a região ali que a gente pode chamar de, né, próximo ao Egito. A gente não tem uma definição muito certa, mas são acima um pouquinho daquela região ali entre a Síria e as colinas de Golã. E lá ele vai passar por vários processos. Depois de um tempo ele vai passar no Egito, e ele vai ter um encontro com Deus e vai monolatrizar, né? Eu não vou dizer monoteizar, vai monolatrizar. Não sei se essas palavras estão certas, mas são neologismos que eu estou criando neste momento. A ideia de que, apesar de muitos deuses, a Mesopotâmia era pagã, a cidade de Ur dos Caldeus, né? O pai dele, inclusive, era sacerdote de Astarte, e ele vai pensar, segundo Flávio Josefo, no seu livro dos Hebreus, que como poderiam vários deuses, né, criar um universo tão
pleno e perfeito, ele era astrólogo e astrônomo também, então ele contemplava os astros, e com essa reflexão ele diz, não poderiam ser vários deuses, deve existir apenas um Deus. E é este processo que vai ser construído na subjetividade de Abrão, que depois vai ser chamado de Abraão, e uma promessa lhe é feita, que ele seria pai de uma multidão de pessoas. A história começa aí, né? Vocês devem conhecer os relatos, tem muitas produções, não só produções de Miriam, mas produções também bíblicas para que você tenha acesso, e as pessoas vão falando sobre isso. Eu sei que no Brasil até novelas sobre essas histórias já andam rolando, mas fato é que Abrão, ele já estava com a idade avançada, Sarai também, a sua mulher, e Deus já havia aparecido para ele, feito a promessa, mas nada se cumpriu até então. Perdendo as esperanças de ter um filho, Sarai também. Lembra que o nome de Sara vai ser posterior, né? Também vai ser mudado o nome dela. Uma hora eu falo mais sobre isso, assim, não me dá o espaço de explicar por que algumas pessoas que experimentam a teofania, a manifestação visível de Deus, ela tem seus nomes mudados. No caso de Jacó, Jacob também, né? Ele passa a ser chamado Israel. Por isso que vai ser o nome de Israel. Mas volta. Tá me acompanhando? Fica aí. Olha, se você não clicou ainda, clica aqui. Dá um like no nosso canal se você tá gostando. Se não tá gostando também pode dizer que não, mas o fato é, participe. Fica com a gente, porque a gente tem muito o que dizer. E eu não vou deixar de contar para você a história de Abraão e voltarmos ali ao movimento sionista e entendermos o porquê do estopim do conflito de Israel e Gaza. Muito bem, a impaciência de Abraão chegou a Sarai. Decidiram então pegar a serva, a escrava, e convidá-la a participar do leito com Abraão, e ali ele gerou o seu primeiro filho, chamado Ismael. Abraão amou Ismael. Ismael também é chamado de pai de todos os ismaelitas, ou árabes. E depois, né, de um tempo, Deus inclusive vai dar uma advertência para ele, falou, olha Abraão, a promessa não é para o filho da escrava, a promessa é para o filho da sua mulher, da escolhida, da Sara. Até então já tinha mudado o nome dela. E Abraão sem saber o que fazer, e Sara também muito preocupada, que ele estava nutrindo amor pelo seu primogênito, ela resolve fazer um plano infalível, como Cebolinha. Subiu o infalível dos infalíveis. Mas como todo plano do Cebolinha não é tão infalível assim, deu ruim. Deu ruim porque, né, patrocinar, ela vai procurar, né, ali as pessoas, os servos do seu marido, e vai dizer pra ele também que ela não vai ficar com ele se ele continuar com essa mulher e com esse bastardo. E Abraão, sem saber o que fazer, já tinha passado por muitas situações com Sara, já estavam casados há séculos praticamente, né? Ele vai tomar uma decisão, vai levar pra debaixo de uma árvore o seu filho Ismael com a sua mãe, e ali vai deixar, diz a Bíblia, que ele vai deixar para que seja entregue ao tempo e venha morrer. É triste, não é? Mas começa assim o drama. A subjetividade que é criada ao filho que é rejeitado, né? Ao filho da mulher que não pode ser aceita porque é uma mulher impura, é uma mulher profana e tantas outras questões. Bom, depois de um tempo, Sarai vai engravida e tem um filho. E esse filho vai ser chamado, né, de Isaac. A história continua. Isaac cresce, toma pra si uma mulher, essa sua mulher também não pode ter filho, e aí começa todo aquele dilema novamente, até que por fim ela engravida, e ao dar à luz aos seus gêmeos, né, ela vai passar por uma situação muito interessante. Ela tem 2 meninos, esses 2 meninos, o que estava nascendo, né, o Isaú, ou o Ruivinho, ele é puxado, né, e Jacó, ele suplanta, o nome significa suplantador, e ele sai primeiro. Na época de dividir a herança, na qual a crença permitia que os primogênitos tivessem, né, inteiro teor a herança paterna, e se ele decidisse se ele poderia dividir com seus irmãos, nós vamos ver que a mãe dos gêmeos, ela prefere, né, a Rebeca, ela prefere a Jacob, ela vai
Tem um problema muito sério que a gente tem, né, na nossa família. Vou abrir um parêntese aqui para dizer dessa questão de fazer acepção, do preferencialismo para um filho, né, por parte de um dos pais e pelo outro. Esse lugar é muito perverso. A gente sabe que são muitas construções subjetivas que são alinhadas na formação do desenvolvimento cognitivo dessa criança e vai afetar toda a identidade, a personalidade desse sujeito na sua instalação pelo mundo. Então a gente tem que se atentar. Mas naquela época não tinha psicólogo pra puxar a orelha de ninguém, né? Então vamos dizer que por mais que Isaac ele tenha tentado ali manter o equilíbrio, a Bíblia traz várias narrativas dessa tentativa, na época que ele já estava velho, tendo que partir dessa para melhor, a sua esposa, ela vai tomar uma decisão, ela vai vestir a Jacob, querendo que ele seja herdeiro, né, por ele ser o preferido dela, veste de um pelo, desse pelo meio vermelhado e tal, coloca ali, né, várias situações que levem a Isaac, que já se encontrava cego e um pouco demencial, a abençoar, a outorgar a bênção patriarcal sobre Jacó. Esaú vê, Esaú percebe. E você imagina a cena, né? Ô família, hein? Imagina a cena, né, dele sendo herdeiro, sofreu rejeição durante anos. Eu não tô fazendo apologia a Esaú, não, mas eu tô trazendo o conflito familiar, essa constelação familiar e até mesmo os identificados do processo pra gente entender, porque a base dos nossos conflitos estão nas nossas relações. E se a relação familiar ela não for pautada, né, em ajustes, ela será completamente disfuncional. E nesse caso, vários sentimentos negativos, prejudiciais, foram instalados na subjetividade e também no comportamento de Esaú. Faz sentido? E aí, ele, outra vez, ele vai criar né, uma estratégia, ou seja, vai passar a perna e vai fazer jus ao seu nome, né, suplantador, usurpador, e vai roubar, né, vai se apropriar, melhor dito, deste lugar e vai se tornar, então, né, junto com Abraão, Isaac, né, ele vai se tornar a descendência do povo escolhido de Deus, o povo da monolatria. Tá errando, Cris, né, monoteísta. Eu vou fazer um outro vídeo explicando isso pra você, mas de monoteísta não tem nada, né? Enfim, vamos deixar brincadeiras à parte. Então nós temos aí a descendência, né, da monolatria, do primeiro momento aí, né, que vai dar ideia não plural de Deus, apesar da Bíblia começar falando, né, Bereshit, né, Elohim, né, Barar, né, Adonai. Eu acho que eu não falei na ordem certa, não. O fato é que no princípio, né, os Elohims, né, são a plurificação. A teologia vai tentar explicar isso de várias formas, mas eu também precisaria de outro momento para falar disso. O que basta é que, no meio de toda aquela diversidade de culto, eles escolheram uma entidade, um senhor, né? Esse senhor da terra, né? Esse Baal significa literalmente senhor da terra. Ele passou a ter um nome, ele passou a ser o El Shaddai, o Elion, né? El Sidnil, El Sabaoth, e vários El, são 72 personificações do El, tá? E aí, mas isso vai ser elaborado muito a posteriori. Nesse início não tem nada disso falando. Nesse início tem a ideia do Deus que ele é maior que os outros deuses. Aí começa então a primeira ideia daquilo que a gente vai chamar depois de monoteísmo. Mas que a gente for etimologicamente falando, desbravar e filologicamente falando a ideia entre monoteísmo e monolatria, a gente vai perceber que são circunstâncias parecidas, porém a expressão do culto de forma monoteísta é exclusiva. Eu só creio em um Deus, o nome dele é Senhor, né, no caso dos judeus, e Alá, no caso dos muçulmanos. É o mesmo versículo, a mesma sura. São livros diferentes, né, e revelações também diferentes, mas no final das contas eles escrevem a mesma coisa. Mas isso daqui a pouquinho eu vou falar. E aí, no meio dessa confusão toda, nessa sopa de letrinhas, a gente vai, né, ver a descendência de Jacó. Repetir muito as histórias dos seus pais, das suas mães, mas Jacó, ele vai, por conta dessa confusão com Esaú, vai fugir, vai pra casa do seu tio Labão, irmão, né, da mãe dele, e lá ele vai se
apaixonar pela Raquel. Só que a Raquel era mais nova, tinha a Lia era meio vesguinha, e ela precisava casar. E Labão tava doido pra se ver livre dessa situação da filha ficando mais velha sem casar. E aí Jacó trabalha 7 anos pra casar com a Raquel, ele não vai casar com ela, ele passa a perna em Jacó, na hora da lua de mel lá, dentro dos paninhos tampando o rostinho e o corpinho, eles vão... ele vai se enganar, e quando ele acorda ele vê a Lia, meu Deus, fica apavorado, e a Lia vai engravidar, vai ter vários filhos. Ele vai trabalhar mais 7 anos, finalmente vai casar com a sua preferida, mas ela vai ter dificuldade pra engravidar. Ai, que ironia, né, gente? E aí elas vão ficar numa disputa incrível com mandrágoras, né, que são os viagras da antiguidade, e eles vão, naquela luta toda, elas vão gerar ao todo 12 filhos, né? Tem filha também, mas não era contado. Então, esses herdeiros aí, esses 12 vão ser chamados de 12 tribos de Israel. É assim que começa a história. A 12 tribos de Israel já existia na época de Moisés? Sim, mas não era ainda estabelecida como nação, como território. Lembra que eles estavam no Egito? Sim, Moisés é depois dessa história que eu contei pra vocês. E passaram várias situações, várias circunstâncias, por conta da desobediência dessas pessoas, dessas tribos, eles vão para o Egito. Por causa da fome que assolava aquela região, a família de Jacó foi para o Egito e lá ficaram cativos, como eu já falei. Depois de passado um bom tempo, eles têm a necessidade de se ver livre dessa situação. As profecias vão ser cumpridas. Já tinham profecias orais, não tinha nada escrito ainda. É Moisés quem vai começar a elaborar os primeiros escritos que posteriormente serão transformados em escritos sagrados. E aí você já conhece a história. Eles saem do Egito, eles vão para a terra de Canaã, passam pelos Sinais, pela península do Sinai, que pertencia, né, desde então ao Egito. Nessa época, a terra de Canaã pertencia aos cananeus, aos filisteus, aos jebuseus, né, aos nebateus. Eram vários povos hebreus também que habitavam aquela região. Mas o fato na região de Canaã, que é toda aquela península entre Israel, a faixa de Gaza também e parte da Cisjordânia, era conhecida como terra que mana leite e mel desde a antiguidade. Então Moisés, ele vai passar com aquele povo uma travessia que custava 15 dias, 42 anos no deserto. Por causa de quê? Da desobediência, né? E várias tentativas de revelação do até então monoteísmo e outras, né, circunstâncias religiosas vão ser jogadas por terra por causa da insolência e também da desobediência do povo. O próprio Moisés perdeu a paciência algumas vezes e por conta de tudo isso, Deus nem permitiu que ele entrasse na terra prometida. Dos mais 5 milhões de homens, mulheres e crianças, sem contar os animais, apenas 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Ao entrarem na terra prometida, Josué e Caleb, principalmente Josué, ele tinha uma missão. Depois de se tornarem espias, né, Moisés já tinha morrido, já tinha sido sepultado pelo próprio Deus num lugar, num monte, no deserto, que ninguém teve acesso. Dizem que ninguém sabe até hoje, para que o povo, né, não tornasse aquele lugar local de peregrinação e idolatria também, veneração, né? E aí, eles têm a missão de conquistar a terra. Bom, não tinha só Josué e Caleb. Josué e Caleb eram os 2 da geração maiores de 40 anos, tá? Menores de 40 anos, que nasceram no deserto. Eles foram de alguma forma fortalecidos e aprenderam a passar por muitas provações no deserto. A estes, né, foi feita a divisão das tribos, a divisão das terras em relação às tribos, de acordo com como Moisés havia estabelecido, e vão ser orientados a destruir todos os povos que habitavam ali. Não eram para eles casarem entre eles, não era para eles pouparem, era para matar, inclusive mulheres, crianças e animais, matar tudo, linchar. Era essa a ordem até então do Yahvé, né, desse Deus que foi revelado ali através do tetragramaton, né, a pronúncia na verdade é mais antiga, Yahvé, né, não Yahvé, mas a gente acaba com essa pronúncia, né, que foi restaurada e mantendo aqui, mas a pronúncia mais primitiva é Yahvé, né, Yahvé porque vai vir da raiz Baal também, né, o rei dos Baals, essas coisas todas. Eu tenho um vídeo aí no YouTube, um vídeo bem antigo, eu acho que é de 2013, que eu vou falar de ritos fálicos, eu vou falar bastante sobre Baal. Se você quiser, né, se aprofundar em antropologia religiosa e cultural, né, de ritos ancestrais e fálicos, você vai me ouvir falar um pouquinho sobre isso. É só você dar uma olhadinha aí no nosso canal que você vai achar essa matéria pronta para você, tá? A gente vai continuar.